Olá e a paz do Senhor. Estamos de volta com uma segunda parte da mensagem que talvez você já tenha visto, cujo o tema é o chamado. E refletimos na palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, e também 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. E desta feita, eu quero te dar como exemplo, como testemunha, a minha experiência no chamado do Senhor. Algum tempo atrás eu refletia e perguntava a Deus sobre o meu chamado. Ele, de forma amorosa, me levou a refletir no texto bíblico que se encontra no livro de Amós, capítulo de número 7. Os versículos são o 14 e o 15. E aí, esta palavra eu quero deixar também juntamente com um testemunho meu. Mas diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7 de Amós, versículo 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, queridos, este texto ele veio ao encontro da minha demanda com Deus. O Senhor amorosamente dizendo que sim, que eu tenho um chamado e que este chamado ele vem da parte do Senhor. Então, assim como o profeta Amós, eu quero dizer para você que eu de fato não sou ninguém sem a presença de Deus na minha vida. Eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. Eu não trago comigo títulos, não trago comigo nomes, mas eu trago a vocação como um servo do Senhor. E eu quero te deixar aqui este testemunho para que você possa também se alegrar comigo e quem sabe também consolidar a tua fé. Uma segunda-feira eu estava de consagração e recebi durante a madrugada, num dos meus encontros que eu tenho, onde eu busco a presença de Deus, uma palavra para compartilhar com um determinado grupo de pessoas onde eu trabalho. E eu me enchi de alegria. Na terça-feira fui ao meu local de trabalho e lá eu pude entregar essa palavra tão maravilhosa que depois também eu quero compartilhar contigo, né, sobre a importância de nós atendermos a um chamamento do Senhor, né, quando Deus falou através da vida do seu servo Ananias, que foi ali na rua direita falar com o tão temido Saulo, mas que naquela feita já não era mais Saulo, ele já era Paulo, transformado pelo poderoso encontro que teve com Cristo Jesus. Mas isso é uma história que fica para depois. E aí, após entregar esta palavra e alegrar-me na presença do Senhor, estava retornando para casa. E retornando para casa, o meu veículo, ele deu uma pane. E ali eu fiquei estacionado próximo a um posto de gasolina, numa rodovia. Pedi a ajuda de um amigo e enquanto aguardava por socorro, chegou até ali uma pessoa que passou em um veículo, uma caminhonete, acenou com a mão. Eu fui ao encontro dessa pessoa, essa pessoa desceu do veículo e trouxe o seguinte relato, que há 5 anos procurava por mim para poder dar-me um abraço. E a pessoa perguntou: você lembra de mim? E eu sinceramente não lembrava e disse para ele: não, querido, eu peço perdão, eu não guardei a sua fisionomia. E ele disse: para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu sou aquele mendigo que o Senhor recebeu na sua sala, no seu local de trabalho. E eu me alegrei e pude recordar
de quem de fato eu estava, com quem de fato eu estava falando, mas que estava com um semblante totalmente diferente. Então ele deu para mim um testemunho dizendo: olha, não queriam permitir que eu entrasse no seu local de trabalho, porque eu era morador de rua, eu estava apenas trajando short e camiseta, há muitos dias sem tomar banho, eu era dependente químico e naquele exato momento eu havia acabado de consumir uma determinada droga. Mas uma voz, ela veio ao meu encontro e disse: olha, vai naquele local, que ali tem uma pessoa que vai te dar uma palavra. E ele veio. E chegando ao meu local de trabalho, realmente por ser um órgão público, algumas pessoas disseram: olha, você não pode entrar. Mas aí, tão logo eu soube da presença daquela pessoa, apesar de não conhecê-lo, eu falei: não, deixe com que ele venha, eu preciso atendê-lo. Eu estou aqui para servir. E aí ele veio à minha sala, relatou o que estava acontecendo, testemunhou que estava consumindo droga e que ao final do seu consumo, ele olhou para cima e exclamou para Deus e queria sair daquela vida. E para sua surpresa, a voz respondeu e disse: vai aqui naquele lugar, que uma pessoa vai te entregar uma palavra. Então logo ele me transmitiu esse testemunho, eu soube que sim, ali havia a providência de Deus. E ali nós oramos, nós lemos a palavra de Deus, e eu comecei ali a dar alguns telefonemas e vendo de que forma eu poderia transformar aquele encontro em algo que realmente pudesse transformar a vida daquela pessoa, daquele ser humano, não apenas com a palavra de Deus, mas com uma ação real. E através da ajuda de outras pessoas, foi conseguida uma vaga em um determinado local que trabalha com a recuperação de dependentes químicos. E ali pegamos um carro, fomos até aquele local e ele permaneceu ali. E não pude vê-lo mais por 5 anos, porque logo em seguida eu fui transferido daquela cidade. Bem, o Senhor marcou o encontro naquela tarde, ali naquele posto de gasolina, onde o meu veículo havia dado pane. E, para a alegria, tanto minha quanto dele, nós podemos ali nos alegrar na presença de Deus, abraçávamos ali ao lado daquela rodovia, chorávamos e nos alegrávamos em ver, em viver a fidelidade de Deus. Bom, ele também gravou um testemunho, porque eu senti o desejo de fazer algo que eu nunca tinha feito. Peguei ali o aparelho de celular e ele deixou um testemunho que eu também quero estar postando no nosso canal, para honrar e glorificar ao nome do Senhor. E ali nós nos despedimos, eu retornei para minha casa. E aí algo maravilhoso aconteceu comigo. Algo que me faz agora estar sentado em uma cadeira de rodas por algum tempo. Aproveitando um tempo que Deus preparou para mim ser alimentado, para mim ser fortalecido em mais momentos de comunhão. Talvez você, assim como eu, seja um daqueles trabalhadores de áreas cansativas, de jornadas extensas. Eu saio normalmente da minha casa às 7 horas da manhã, volto às 19, 20 horas, já bastante cansado. E em algumas vezes eu nem mesmo volto para casa. Eu fico no meu local de trabalho pela complexidade da minha tarefa, da missão que Deus me deu. Muitas vezes eu passo semanas no meu local de trabalho, já cheguei a passar meses fora de casa, cumprindo determinada missão, porque sou servo, sou soldado também do Senhor. E muitas vezes nós
vamos deixando as coisas que realmente são importantes para a nossa vida em segundo plano, como a comunhão com Deus, como a nossa convivência com a família. E nós temos que procurar realmente um equilíbrio para não entrarmos num loop que nos separe da presença do Senhor. Bom, que coisa maravilhosa que aconteceu comigo quando eu cheguei em casa. Eu sofri um acidente. E neste acidente, como resultado dele, eu tive algumas fraturas e fui socorrido ao hospital. E em lá chegando, Deus já tinha providenciado tudo. Havia uma pessoa que já não deveria estar lá, que é responsável pelo raio-x, e ela estava lá. E foi feito um raio-x e foram constatadas as fraturas. Em ato contínuo, já estava ali também o médico ortopedista, renomado, reconhecido em toda a região, que estava aguardando por este servo do Senhor na sala de cirurgia. Isto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ora, isto para mim foi um motivo de grande alegria. E quando estávamos na preparação para o ato cirúrgico, a enfermeira veio e disse: olha, provavelmente o senhor não vai poder ser submetido à cirurgia porque o senhor não deve estar em jejum. E eu imediatamente disse para ela: não, você pode autorizar, você pode dizer ao médico que eu estou em condições de passar por este procedimento cirúrgico, porque eu estou há 24 horas sem ingerir alimento, porque eu estou em consagração ao Senhor. Então eu fui levado para a sala de cirurgia, uma cirurgia de um pouco mais de 2 horas, e aí permaneci no hospital fazendo uma recuperação. Depois fui submetido a uma segunda intervenção cirúrgica e por esta razão eu estou agora numa cadeira de rodas. Mas estou feliz, porque neste momento, neste período em que eu estou ligeiramente afastado do trabalho, continuo trabalhando em casa, mas eu tenho tido mais tempo com Deus e tenho tido mais tempo com a minha família e tenho tido tempo para dar seguimento nesse projeto, que é o projeto do canal Mais Vida, que Deus me deu lá atrás, há mais de um ano, que eu tinha começado e não tinha dado procedimento. Então, quero deixar para você esse testemunho e dizer que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, ame ao Senhor, confie no Senhor, na providência de Deus, porque o mais Ele fará. Que Deus te abençoe.